Oh, glória! E Ele está disposto a falar conosco nessa noite. Achamos, irmãos? Posso ler então, né? Diz assim o livro de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Você pode se assentar. A glória de Deus se manifesta através do seu Espírito, através da sua graça. Aleluia. Os valores de Deus estão todos na sua palavra. E nós precisamos conhecê-los, entendê-los e aceitá-los. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo está aí? Aleluia. Ele está. Ele está poderosamente nessa noite. Meu Deus, aleluia. Santo é o seu nome. Então, queridos, a palavra do Senhor está falando conosco aqui no livro de Efésios, onde Paulo, está falando conosco em uma oração. E aí ele, nesse tipo de oração, ele tem uma conversa com Deus, falando, aleluia, aquilo que está no coração dele. E ele dizia, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Eu não sei você, mas nós pedimos sempre. Sempre precisamos pedir alguma coisa para Deus. E o interessante é que Deus sempre inclina o seu ouvido para escutar algumas orações, algumas petições, algumas palavras, quando essas, aleluia, saem do fundo da sua alma. Aleluia. Então, ele está dizendo para nós que ele, o nosso Deus, pode fazer muito mais do que você espera. Muito mais do que esperamos. Muito mais do que podemos até entender. Porque Deus faz muita coisa que a gente não entende. Aleluia. Mas Ele faz porque Ele pode. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Então, os nossos pensamentos, Deus sonda. Deus conhece. Então, às vezes, a nossa boca pede algo e os nossos pensamentos estão dizendo outra coisa. Então, Deus é obrigado a fazer a escolha. O que seria melhor para mim, o que seria melhor, para você? Deus vai ter que sondar você e fazer a escolha entre os seus pensamentos e as suas palavras. Porque nem tudo que a boca fala está no coração, ou vem do coração. Mesmo porque o nosso coração é bastante enganoso. Então Deus é obrigado muitas vezes a sondar você por dentro. Aleluia. E aí Deus não é no coração. Deus não vai no nosso emocional. Deus então vai entrar, aleluia, em áreas que Ele tem acesso e domínio. Porque coração não é terra que Deus domina muitas vezes. Ele deixa muitas vezes nós passarmos por coisas muito difíceis por causa do nosso coração. Porque precisamos aprender.
coração, ele nos faz saltar, ele nos faz precipitar. Aleluia. Quantas vezes falamos coisas precipitadamente, ou temos atitudes precipitadas, pensamentos inclusive. Então Deus tem que entrar muito fundo dentro de nós para nos abençoar. Aleluia. Você quer ser abençoado? Deus está dizendo hoje que ele enviou aqui para dentro alguns anjos. E esses anjos estão prontos para trabalharem. E Deus não brinca. E Deus não mente. E Deus não fala em vão. Se ele mandou, eles vieram. E eles estão aqui no meio de nós. Muitas vezes nós ficamos muito envergonhados, não é? Fala de anjo. Nós ficamos envergonhados. Porque os anjos são santos. E nós pecadores. Os anjos têm poder. E nós somos dependentes do poder de Deus. Os anjos não aceitam adoração. Mas muitas vezes nós gostamos de um elogio. Deus, somos tão diferentes dos filhos de Deus, chamados anjos. Aleluia. Mas nós temos que agradecer por eles estarem aqui. Porque todos os anjos que o Senhor enviou nesta noite, eles têm, aleluia, aspectos daquilo que eles vieram para fazer. Tem um anjo de libertação. Tem um anjo das águas. Aleluia. Tem anjo de cura. Você está precisando dessas coisas? Sim ou não? Cura física, cura emocional, cura espiritual, Deus precisa fazer. Todos nós precisamos de cura. Não adianta dizermos que estamos bem quando Deus olha para nós e não nos encontra bem. Ele está sondando você por dentro de uma maneira diferente nesta noite. Ele quer entrar, aleluia, por essa porta que é você neste lugar. Você é uma porta pela qual o Senhor pretende entrar e ficar dentro da sua casa. Porque chegou um tempo em que você, aleluia, é um instrumento de Deus aonde você vai. E Ele precisa que você seja uma porta de entrada para que Ele possa levar a palavra dEle através de você aonde você vai. Hoje o mundo está dizendo que conhece Deus, conhece a palavra, sabe alguma coisa de Jesus, mas a verdade mesmo, quem é que sabe? A não ser você, que é filho de Deus em adoção em Cristo Jesus. A expectativa de Deus é que você não se acovarde, que você não desista, que você não saia por aí falando bobagens, mas que você fale a verdade que está na palavra. Porque Deus vai honrar a palavra que Ele colocar na sua boca. Ele vela sobre ela. Aleluia. Ele cuida para cumprir a palavra que Ele fala. Seja louvado o teu nome. Nós estamos num período de batalha espiritual o tempo todo. Nós temos batalhas espirituais o tempo inteiro. Porque o mundo está nas mãos do adversário de Deus. E ele tem feito o que ele quer.
Mas Deus ainda pretende trazer um avivamento na sua noiva antes do arrebatamento. Aleluia! Ele precisa avivar a sua noiva, porque é com ela que ele vai vencer muitas batalhas, muitas guerras. Porque a noiva de Cristo é o povo mais poderoso da terra. Você precisa assumir esse poder, assumir, aleluia, essa responsabilidade que Deus colocou em você como o povo mais poderoso da terra. Não é qualquer palavra que sobe para Deus. Não é uma poesia. Não é uma filosofia. O que sobe para Deus é a oração de coração quebrantado, contrito. Não é o muito saber, mas é a unção graciosa do Espírito sobre a sua vida, para te fazer, aleluia, ser mais ousado na presença de Deus. Ousadia. Só entra em batalhas quem tem ousadia. Nós sabemos muito bem disso, porque Deus descarta todos os covardes. Não tem como Deus agir com covardes. Nós podemos ver isso através de Gideão. Aleluia, eu quero que você vá para a palavra. Eu não estou aqui para falar do que eu penso, mas daquilo que Deus é e a tua palavra garante. Aleluia. Aleluia. Todos os homens que desistiram, Deus mandou para casa. Porque em batalhas espirituais, Deus precisa de homens e mulheres alertas. E que não se deixam envolver por qualquer coisa que acontece. E não se deixa levar por palavras de muitos que estão por aí. Julgamentos. O chamado de Deus para você, aleluia. Glória a Deus. É para ter uma vida abundante com Ele. Mas o que é ser ou ter uma vida abundante com o Senhor? Não vá para o lado do dinheiro. Mas vá primeiro para o lado da obediência. Vá para o lado do conhecimento da palavra. Quanto mais você entende e conhece a palavra, mais sua vida é abundante com Deus. Porque você consegue viver você e a palavra. Porque tem gente que não consegue viver sem uma companhia, sem alguém por perto. Porque não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é conforto. Ela é segurança. Aleluia. Ela é a paz que Deus tem para te dar. Ela é o entendimento que o Espírito Santo precisa para te ajudar a sair de situações difíceis. A palavra tem a saída para você. O tempo, aleluia, está curto. E nós precisamos da palavra para que esse tempo possa ser executado conforme a vontade de Deus. Porque nós, irmãos, ficamos muito no controle do tempo. Para tudo, nós estamos no controle do tempo. Mas o tempo é um inimigo nosso. Não dá para você controlar o tempo todo. Aleluia. Você precisa de ajuda.
de quem o tempo não deve nada. O tempo não deve nada a Deus. Deus não deve nada ao tempo. Aleluia. Mas o tempo, ele cobra de você todos os dias. Todos os dias, o tempo lhe cobra alguma coisa. Alguma promessa que você fez, algum propósito que você fez, algo que você disse que iria, aonde iria. O tempo está sempre cobrando de você algo que você disse que faria. Fora o fato de que ele cobra de você dia a dia, te aproximando do final da sua vida. O que fazer? Sabendo que temos um Deus abundante, sabendo que temos um Deus que conhece os nossos pensamentos, um Deus que pode fazer tudo segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em você hoje? O poder que em nós opera, qual é o poder que está operando hoje? Quando você olha para a sua vida, qual é o poder que está operando nela? É o poder de Deus, através do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, por causa do Senhor Jesus? Ou é outra coisa? Ou são interesses pessoais, problemas familiares? O que é que está operando em você nos últimos tempos? Porque se for o poder de Deus, será eficaz. Mas se não for, vai demandar de você mais sacrifício. Até você entender o que você está fazendo na face da terra. Você não veio aqui por outro motivo que não seja adorar o Criador. O resto é consequência dessa adoração. Então, quando você se deixa dominar por tudo aquilo que o diabo faz, que o mundo opera, então você perde o melhor tempo da sua vida, que é o tempo da comunhão com o Senhor. Satanás, ele luta muito com você, conosco, para nos roubar tempo, porque é algo que ele já não tem. Mas ele quer roubar de você o que você tem, fazendo você perder dias, meses e anos com uma coisa que no final das contas é inútil. Não produziu nada, não construiu nada e não trouxe nada para dentro de você. Essa batalha é uma batalha muito grande. Porque ela não é uma batalha que você está lutando com armas que você tem, mas é uma batalha que você precisa das armas celestes. Porque as nossas armas, elas são infelizmente falhas. Elas não conseguem fazer o que nós precisamos. E muitas vezes são pequenas realizações, pequenas coisas. E aí, irmãos, nós ficamos sem o tempo. O tempo que Deus nos deu. Porque Satanás está nos roubando esse tempo. Porque ele, de alguma forma, atraiu a atenção para algo, e aquilo foi
enrolando você por dias, meses e até anos, sem que você pudesse resolver. Mas Deus está dizendo para você: liberte-se. Aleluia. Saia deste campo de batalha onde só você que luta. Porque você pode morrer nessa batalha. E Deus não chamou você para morrer nesse tipo de batalha. Porque o inimigo já foi derrotado na cruz. Glória a Deus, aleluia. A ressurreição de Cristo já trouxe a sua vitória. Aleluia. E Deus só precisa da sua fé. Aleluia. Para que esse demônio ou esse problema que está na sua vida ou agindo contra você seja repreendido. É no nome de Jesus. E só esse nome tem poder o suficiente. Então esvazie-se de coisas que estão atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. Se esvazie dessas coisas que te prendem nessa arena da razão do adversário. Aleluia. Porque no campo espiritual Deus é vencedor. Amém? Não tem vitória para o demônio, para os demônios, para Satanás. No campo espiritual não tem. Porque Deus é Espírito e Ele está no comando de toda a área espiritual. Satanás tem vencido muitos na área da razão humana, na área onde o ser humano, aleluia, se sente por cima e no controle. E por isso Satanás muitas vezes prende você nessa arena esse tempo todo e você não sai. Porque você não olha mais para cima. Porque você perdeu a fé. Porque o poder do seu Deus não opera em você mais. Quanto sono espiritual. Quanta gente dormindo no espírito. Quantas pessoas desanimadas na presença de Deus. Quantos estão fazendo número na igreja, mas na igreja não estão realmente. Glória a Deus. Você precisa das armas. Glória a Deus. As armas para a batalha espiritual. E a primeira delas é a fé. Meu Deus. A fé, ela vai te ajudar contra os ataques satânicos, as tentações e as influências demoníacas. Porque a sua fé, ela está em torno de Cristo. Aleluia. Ela está agindo onde Cristo está. A sua fé não é sua. É algo que Deus acrescentou em você em algum momento da sua vida. Para que você saiba lidar com tentações. Aleluia. Com influências que existem nesse mundo. Muitos dizem: eu tenho fé. Mas quando a prova da fé vem, cai nas tentações. Aleluia. Cai nas enrolações, influências, que são influências do diabo. A segunda arma é a palavra de Deus. Para uma batalha espiritual, se você não tiver a palavra por perto, dentro de você, na sua boca, na sua mente, aleluia, você não consegue vencer os conflitos que estão neste mundo. A palavra de Deus, ela abre o entendimento.
Quando você lê a palavra, ela te abre o entendimento, aleluia. De maneira que você começa a entender se os conflitos que estão aí, vale a pena entrar ou sair deles. Aleluia. Porque muitos de nós temos entrado em conflitos que não era para estarmos neles. E muitos desses conflitos são familiares. E não era para estarmos lá. Mas como a gente pensa que é família, então a gente entra de cabeça. E se entrou de cabeça, não entrou com a palavra de Deus. Oh, aleluia! Não entrou com os valores espirituais necessários para fazer as diferenças. Glória a Deus. Aleluia. Mas se deixou levar pela influência da sociedade. A sociedade tem muitas leis. E muitas parecem tão boas. Que às vezes nós largamos a palavra de Deus para nos enfiarmos nas coisas da sociedade. Nós deixamos as ordens de Deus para estarmos entrando em conflitos com advogados, colocando eles em batalhas por nós, quando você deveria colocar o seu joelho no chão e batalhar, aleluia, porque Deus tem, aleluia, homens de luz, anjos valorosos e o Espírito Santo para guerrear as suas guerras. Observa que quando vamos desmanchar uma obra de feitiçaria, nós somos tão pequenos, aleluia, somos tão pequenos, que nós ficamos exaustos, suados, respirando com dificuldade, por causa de uma obra de feitiçaria, que às vezes, aleluia, é numa cachoeira, é num cupim. Deus transporta você espiritualmente para esses lugares, para você desmanchar essas obras, e você fica exaurido por movimentos que você faz. É uma espada que Deus coloca na sua mão no mundo espiritual. É uma armadura pesada que às vezes você não consegue carregar, até você se acostumar com ela. Aleluia. Os anjos, basta um passo. Mas eu e você precisamos de uma batalha com o nosso eu para entrar, para desfazer uma obra de feitiçaria. Precisamos jejuar, orar, né? E não é pouco, não. Precisamos termos comunhão com Deus, precisamos de santificação, precisamos policiar nossa vida diária, porque nós estaremos entrando num campo de batalha onde o nosso inimigo é maior do que nós. Mas a feitiçaria, ou macumbaria, não é tão grande assim. Mas nós ficamos cansados, não é? Aleluia. A gente vai para casa e deita, parece que trabalhou o dia inteirinho no sol. Aleluia. E os anjos, para nos ajudar nessas pelejas, não cansam nada. Eles não cansam nada. Se eles quiserem ou batalhar uma noite inteirinha, quem vai ficar quebrado é você, porque eles não ficam. Na verdade, parece que quanto mais eles trabalham com você nessas coisas, mais dispostos eles ficam
enquanto você fica, ai, não aguento mais. Jesus. Aleluia. Então, irmãos, Ele pode fazer infinitamente mais. Isso tudo que você tem tanto medo, Deus pode desfazer assim. Mas às vezes Ele precisa que você passe pelas questões, para você aprender, para você entender, para você, quando vê algo assim, sai fora logo, não entra no vendaval. Porque, sinceramente, irmãos, existem algumas batalhas que não são nossas. Nós entramos muitas vezes, mas elas não são nossas. Aleluia. E precisamos aprender com Deus até isso. Aleluia. E a arma de ensino é a palavra. Não existe outra forma. Se você não lê a Bíblia, comece a ler. Porque é nela que você vai encontrar todas as armas que você precisa, todas as palavras e todo o poder que você necessita para desfazer as obras das trevas. Aleluia. Aleluia, Senhor. E a terceira arma é a oração. Tudo tão simples. Fé, palavra e oração. E a gente fica procurando algo assim, grandioso, para estarmos lutando as nossas batalhas. Quando às vezes, Deus te acorda de madrugada, às 3 horas, Ele é suficiente para qualquer ação na sua vida. O que falta muitas vezes é o seu relacionamento com Ele. É a sua intimidade com Ele. E Deus é interessante. Porque às vezes eu peço para Ele, fala comigo, Senhor. Ele não fala. Não fala. Quero que Ele fale palavras que eu possa entender, ouvir, compreender. Mas Ele não fala. Não na hora que eu quero. Não na hora que eu quero. Hoje eu tive uma pequena experiência com Deus na casa da minha mãe. Aleluia. Eu estava consertando um vestido na máquina de costura na casa dela. Consertando um vestido. Aí quando eu pensei que eu terminei, eu embolei o vestido e falei, vou embora fazer almoço. E Deus está assim, não vai, não vai. Eu estou assim, mas o que o senhor quer que eu não vou? Não é para ir por quê? Aí, e ele não explica também não, né? Aí eu abri o vestido, olhei, eu tinha dado um pico nele com a tesoura. Eu fiz um buraco no vestido com a ponta da tesoura. Tive que voltar lá e consertar. Aí ele não falou mais nada. Gente, uma coisinha tão pequena, um buraquinho pequenininho, mas que eu não vi e ele viu. Coisas tão simples. Deus se preocupa com você em coisas mínimas. E Ele gostaria que você entendesse isso. Não é por causa de coisas grandes. Ele é Deus em qualquer circunstância, seja pequena ou grande a situação. Ele só precisa da sua fé. Ele só precisa que você confie nele. Oh, Jesus. Confiança. Oh. Quem confia no Senhor come o melhor da terra. Porque se você não confia, você vai ter que ficar juntando moedas. Esse é o grande problema da humanidade. Prefere juntar moedas que ela está vendo na palma da mão do que confiar no Senhor.
para o amanhã. Aleluia. Então, por causa disso, fica guardando o maná. E o maná que você guarda, no outro dia está podre. Já não serve para aquilo que você quer. Porque você não confia em Deus. Você não acredita que Ele supre as suas necessidades. Você não confia que Ele pode fazer por você o melhor. Simplesmente pela sua fé. E Ele não está dizendo para você ter uma fé como uma montanha, não. Ele está dizendo para você ter uma fé onde ninguém muda ela. Amém? A fé é algo que não pode ser mudado, não pode ser enxertada, não pode ser misturada. A fé não pode ser misturada com coisa nenhuma. Ela é única em Cristo. Você acha que Cristo se mistura com alguma coisa? Ele é o grão de mostarda. E não se mistura e não enxerta com coisa alguma. Você só precisa dele. Não queira ajudá-lo. Muitos têm tentado ajudar Cristo. Mas ele não precisa. Ele só te mandou ide. Não tem lugar nenhum na Bíblia que o Senhor fala, me ajuda aqui, servo meu. Aleluia. Ele não precisa. Ele poderia forjar nessa terra milhares de salvos. Mas ele entregou isso na minha mão e na sua. E olha, irmãos, como tem sido difícil executar esse trabalho. Não é? Aí tem muita gente que larga o evangelho e vai cuidar de gatos e cachorros. Porque é mais fácil cuidar de gatos e cachorros do que de gente. A gente pensa, a gente fala, a gente questiona, né? Aleluia. E aí, você tem que se adaptar com elas, você tem que lidar com elas, você tem que aprender com elas muitas vezes. Então é mais fácil você controlar um gato e um cachorro. É mais fácil. Porém, Jesus não mandou você aqui na terra para cuidar de gatos e cachorros. Nem de passarinhos. De tudo isso ele cuida. De tudo isso ele cuida. Mas dos seres humanos que estão abatidos, abalados, oprimidos, esses ele mandou eu e você cuidar. Ele poderia fazer isso através dos anjos. Mas ele colocou essa tarefa para mim e para você. Única tarefa. E mesmo assim, como é difícil. Não é mesmo? Muito, muito, muito difícil essa tarefa de cuidar de pessoas. O Senhor fez um DNA, um rosto, uma impressão digital. Não tem ninguém repetido. Que coisa extraordinária. Que coisa grandiosa. Deus não repetiu ninguém. Mas também não repetiu, aleluia, formas. Ele tem a palavra para que eu possa lidar com cada um que está sentado aqui. A palavra santa dele. Fora isso, não tenho nada. Glória a Deus. Se alguém me procura, eu tenho a palavra. Amém? Se alguém me procura, eu tenho a fé. Se alguém me procura, eu tenho a oração. Essas são as armas que eu uso. Em nome de Jesus, aleluia.
contra as batalhas espirituais. E elas não estão à disposição só para mim. Elas estão à disposição de qualquer um que está aqui dentro. Você quer? Aleluia. Eu estava conversando com alguém. E aí a conversa estava girando em torno de como Satanás reconhece o crente. Glória a Deus. Porque, irmãos, o crente hoje, se for olhar pelas vestes, é praticamente a mesma coisa. Corte de cabelo também. Sapato igual. Né? Diferenças mínimas. Mas uma coisa que Satanás odeia em você é a coroa que está na sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, tu és santo. Tu és lindo, Jesus. Oh, glória. Você tem uma coroa que lhe foi dada. Eu não sei como que Deus faz essas coisas. Tem que caber um capacete da salvação e tem também uma coroa. O diabo vê tanto um quanto o outro. Ele detesta o capacete da salvação porque você está com o nome no livro da vida e ele tem uma raiva de você danada por isso. Ele tem raiva de você por causa da coroa, porque a coroa simboliza as obras de Deus na sua vida. Essa coroa, ela tem lugares para incrustar pedras. E quantas pedras, de repente, tem na sua coroa? As pedras são as obras. Aleluia. Pedras grandes, pedras pequenas, diamantes, rubis, imagine uma coroa toda incrustada de grandes e pequenas pedras, todas valorosas, aleluia. E você anda por aí com essa coroa. Você pode estar de bermuda, chinelo, camiseta, a coroa está lá. Amém, oh, aleluia. E o que é pior para o diabo é que essas coroas, quando termina a incrustação embaixo, Deus coloca outro andar. Tem gente que já tem 10 andares. Então, quando anda por aí, o diabo fica ofuscado, fica doido. Porque como é que alguém tem uma coroa de 10 andares? Ele não pode nem chegar perto dessa pessoa, porque o brilho dessa coroa acaba com ele. Essa coroa distingue você no meio da multidão. Aleluia. E eu te pergunto, o que tens tu feito com ela? Por acaso a sua está aí? O que você diria? Ela faz a diferença na sua vida neste mundo, mas ela está aí? Se está, como ela está limpa, brilhante, ofuscante para os olhos dos demônios? As pedras estão brilhando a ponto de cegá-los quando você passa? É privilégio ter, mas é necessário cuidar. Nada que Deus nos dá, o diabo não tenta roubar. Tudo que o Senhor te dá, o inimigo tenta roubar de você. Porque ele não tem nada. Até a coroa dele é de lata. Ele não tem ouro, ele não tem prata.
Ele não tem pedras preciosas. Ele esteve no meio delas quando ele estava lá em cima. As suas vestes, aleluia, elas eram feitas de pedras. Mas hoje ele não tem nada. Tudo que ele tem é pura lataria. Mas ele é um encantador. É um bruxo. E faz muitos pensarem que ele tem tudo. Faz muita gente acreditar que ele tem poder. Mas a realidade dele é que ele tem astúcia. Mas o poder é de Deus. Entenda isso. Ele manipula as coisas. Mas Deus constrói as coisas do nada. Tudo que Deus fez, ele tenta copiar. Mas as cópias dele sempre fracassam. Mas infelizmente o ser humano dá muito crédito para ele. E por isso o mundo está no maligno como está. Deus tem tantas maravilhas à nossa disposição. Porém, nós não entendemos isso e preferimos os prazeres que Satanás dá. Aleluia. Imagine aquele mágico andando atrás dos discípulos. Ele ficou maravilhado. Aleluia. Com os milagres que ele via os discípulos fazerem. Santifique-se mais. Se você está caído, continue caído e fazendo mais pecados ainda. Mas a vontade de Deus é que você se levante. Porque a Bíblia garante que o cair é meu, do homem. Mas Deus levanta. Mas infelizmente o ser humano, quando ele está envolvido no pecado, quanto mais ele peca e tem prazeres, mais ele procura, caça um prazer. E isso é o nosso maior mal. A guerra que temos com a nossa carne é a pior de todas as guerras. Mas a impressão que temos é que é a melhor coisa que temos no nosso corpo, na nossa carne, os nossos anseios, os nossos desejos, os desejos dos outros a nosso respeito, os olhares dos outros para nós, muitas vezes admirando o que estamos fazendo, o que somos, a beleza que temos. Então, o nosso corpo nos engana, Satanás nos engana, nos fazendo achar que somos as criaturas mais gostosas deste mundo. Tem muita gente que acredita nisso. E vai vivendo. E vai se enfiando cada vez mais nos buracos que o diabo abre. E ele vai cauterizando o coração, a mente, fazendo com que a pessoa se perca e não perceba que está perdida. Eu pergunto para você que está aqui: você está encontrado ou você está perdido? Você está na presença de Deus ou você está fora da presença? Você está aqui hoje socialmente ou você está aqui hoje como filho ou filha de Deus? Você está arrependido? Ou você só veio hoje ocupar mais um banco? Você quer ir para o céu de acordo com a palavra de Deus? Ou você quer ficar neste mundo e deixar que ele domine você por inteiro? A escolha sempre foi e será
diabo possa fazer para conquistar. Por isso ele engana, por isso ele mente. Mas Cristo, para ganhar você, ele não vai mentir. Para ter você, ele não vai te enrolar. Vai te ensinar. Ele não vai contratar ninguém. Você é alguém que ele quer ter um encontro pessoal. Mas tem que ser do jeito dele. Porque se for do seu jeito, você está fora. Romanos 10:9 diz: se com a boca você confessar Jesus Cristo e no seu coração você crer, então você será salvo. Aleluia. Mas existem tantas, sabe, espaços entre essas palavras. Sim, espaço. Com a boca, mais espaço. Confessar, mais espaço. Crer, espaço. Coração, espaço. Isso é tempo de conserto. É tempo para arrependimento. É tempo para se santificar. É tempo para se confirmar na presença de Deus. É tempo para Deus, aleluia, aceitar você verdadeiramente como filho e filha. Porque não é só confessar com a boca, porque nossa boca, infelizmente, ela nos engana. Já aconteceu várias vezes de pessoas virem aqui para aceitar Jesus, e quando eu vou fazer a confissão com elas, o anjo faz: não está sendo escrito, porque foi só com a boca, mas não creu com a sua alma. Então a pessoa parece que aceitou Jesus, mas na realidade não aceitou, porque o céu não reconheceu. Você aceitou Jesus um dia? Amém? O céu reconhece você? Reconhece? O céu sabe quem é você? Isso é importante. O céu precisa te reconhecer. Amém? Então vamos ver.